Olá pessoal, primeiro Papo Fair de 2026 aqui no nosso escritório, que vocês já conhecem, aqui é a nossa sala de reunião, aqui é a nossa café, nossa sala de podcast, tá tudo aqui apertadinho, mas aconchegante, é a nossa casa e a gente sempre diz aqui que para casa a gente convida quem a gente gosta. Então eu tive o prazer de conhecer o ano passado, através de Andréa Meirelles, uma surpresa, o Dino Marcondes. Então, Dino, muito prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela acolhida, pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado e estar aqui com a gente. Bom, primeira coisa é, quem é o Dino Marcondes? Bom, primeiro, eu sou um mineiro, radicado em São Paulo há muito tempo, né? Estou em São Paulo desde 1960. Sou um consultor há bastante tempo, trabalho com processos de transformação da cultura das organizações, da cultura dos times e das culturas individuais através de processos de coaching, né? A dimensão profissional é um espaço importante na minha vida. Eu trabalho há muito tempo, com carteira registrada, eu trabalho desde os 12 anos, já trabalhava antes, né? Isso numa época em que se podia contratar, né, um menor, menino, né? de 12 anos, né? Eu fui contratado lá com 12 anos como office boy aqui em São Paulo. E tem um lance interessante nessa minha primeira experiência, porque eu entrei junto com outros jovens, né, no SESC, e eu era o único que não era de São Paulo. E me colocaram para fazer serviço externo. Os que eram de São Paulo eram serviço interno. E eu sofri, assim, né, porque eu não conhecia São Paulo. O único que não conhecia São Paulo era o único que não conhecia São Paulo foi colocado para serviço externo. E aí eu ligava para minha mãe e reclamava, ela dizia assim, calma, calma, daqui a pouco as coisas se ajeitam e tal. E eu conto essa história, Fernando, porque durante muito tempo eu contei essa história do ponto de vista do copo meio vazio, né? Aquilo que tinham feito comigo, né? Me colocado para fazer crueldade, serviço, a crueldade que tinham cometido contra mim. Hoje, quando eu conto essa história, eu conto do ponto de vista do copo meio cheio. Quem precisava conhecer São Paulo? Eu, né? Isso. Aqueles já conheciam, Já conheci. né? Então, em pouco tempo eu comecei a transitar nessa cidade e um dia, já adulto, eu passando pela Paulista de madrugada, eu tive uma sensação assim incrível, diz assim, eu me sinto bem nessa cidade, eu me sinto absolutamente à vontade nessa cidade imensa, né? Ela me acolheu e eu me sinto em casa, né? Conheço São Paulo, consigo transitar por São Paulo. Hoje eu deleguei para o Waze isso. me direcionar e me localizar na cidade. Mas é a sensação assim de uma absoluta familiaridade com São Paulo, porque me acolheu, me deu a chance de crescer profissionalmente, constituir minha família, tive meus filhos aqui, enfim, eu me sinto à vontade nessa cidade. E que baita resiliência, né? Quer dizer, aí, né, você que depois vai trabalhar com cultura organizacional, com toda essa questão, né, de soft skills, hard skills e tal, que a gente vai falar bastante hoje, mas da resiliência, né, do ponto de vista de você, um jovem já resiliente, do ponto né, de buscar, de aprender, de ser destemido, né, e acho que naquela época também era um pouco menos arriscado São Paulo, né? Ah, sim, a cidade era mais acolhedora, menos agressiva, né, nesse sentido, mais segura. No máximo você tinha o batedor de carteira. Né? Era uma e esse ele era sutil, ele era delicado, ele não podia... Com licença, vou levar a sua carteira. Isso. Então eu atravessava na época o Anhangabaú às 11h30 da noite, né? Quando eu saía da escola e ia para casa, porque estudava durante o dia e estudava à noite, né? Trabalhava durante o dia. Hoje é impensável. O mapa estava fechando, né, naquele momento, né, ali na esquininha ali.
Hoje é impensável você deixar um menino de 12 anos atravessar o Anhangabaú às 11h30 da noite. Já é impensável sozinho. a gente, com a idade que a gente tem, estar sim, no Anhangabaú à noite. Não precisa nem ser às 11, né? Pode ser às 7 da noite, né? Mas como eu fui acompanhando as mudanças da cidade, né, ao lado, vivendo aqui, o choque nunca foi tão grande, né? Mas as pessoas que chegam hoje certamente sentem um choque grande porque a cidade mudou muito. E do trânsito, né? Então eu lembro que meu pai também falava assim, não, eu ia de bonde, não sei o que e tal, né? E é curioso como a gente estava falando, né, antes no off aqui, né, da questão da tecnologia, como a modernidade, ao mesmo tempo que ajuda, choca, né? Então, quanto que a gente está tentando sobreviver, mas nos adaptar. Sim. E aí eu já emendo uma pergunta para você, que é o que você tem visto, né? Eu sei que você está nessa trajetória principalmente ajudando grandes empresas, né? Você fala bastante, né, sobre consciência, você fala sobre cultura organizacional, né, toda a questão de controle. Como que é para você, o que você tem visto a respeito das grandes mudanças no mundo corporativo e quem é o profissional que hoje as empresas precisam e se é que elas estão buscando esses profissionais? Como é que você tem visto? Bom, o mundo do trabalho mudou muito, não é? Nós temos hoje uma realidade extremamente complexa, diferente da realidade que a gente tinha no passado. Eu costumo fazer uma comparação que eu acho que é um indicador interessante que eu tenho e a idade e o tempo, né, que eu trabalho me permite fazer esse comparativo. Eu comecei a trabalhar no Sesc na Rua do Carmo, no Centro Velho de São Paulo. E o prédio do Sesc tinha 6 andares. A gente tinha uma sala de reuniões para o prédio inteiro que era usada uma vez por semana. Aliás, uma vez por mês, que era a reunião do conselho, que ia das 6 da tarde às 8 da noite. Hoje, as salas de reuniões são, né, uma presença e uma onipresença no espaço organizacional e disputadas à tapa. Então, eu sempre uso essa referência, Fernando, para mostrar uma mudança importante que aconteceu no mundo do trabalho, né? As decisões naquele momento eram centralizadas na figura do chefe, era o chefe, né? Não era o líder. Esse conceito é relativamente novo do ponto de vista histórico, né? Centralizado na figura do chefe, não existiam reuniões, eram despachos, né? As pessoas sentavam em frente ao chefe e faziam os despachos lá, com os documentos, assinavam, tomavam as decisões ou ouviam as decisões que o chefe tomava. Hoje, esse processo está muito mais democratizado, né? O nível de participação das pessoas, ainda que não com 100% do poder que poderiam ter, e em algumas organizações esta coisa já está um pouco mais distribuída, mas você tem um nível de participação muito mais efetivo das pessoas no processo decisório, na construção das decisões. Então, acho que esse é um marco importante que eu observo olhando na linha do tempo, aquilo que eu vi lá atrás, o que eu vejo hoje, né? Então, o espaço organizacional hoje é um espaço de maior participação, né? Presença das pessoas na construção das soluções, muito mais intenso do que no passado. Então, o que isso significa? Há espaço para as pessoas e espera-se que esses profissionais que chegam na organização hoje ocupem esse espaço, se comportando de uma forma protagonista, né? E o protagonismo significa ocupar espaço, né? Eu imagino sempre o palco. O protagonista é aquele que entra no palco, desempenha o papel que é esperado dele, corresponde à expectativa que aquela situação criou ali. Então, o protagonismo significa eu olho, observo, vejo o que está acontecendo e ocupo o papel que me cabe nesse momento. Então, é a capacidade que eu tenho de entrar na cena e dar a resposta adequada. Né? Esse espaço não existia no passado e hoje ele está disponível para todo mundo. Necessário, né? Sempre ser cobrado, né? Necessário. Se cobra o protagonismo. Isso. E do ponto de vista das novas competências,
né? E a gente está falando muito sobre liderança e tal. O que teus clientes, né? Qual é hoje a mais alta demanda, por exemplo, quando você vai pegar um projeto? O que teu cliente fala? Olha, eu preciso desenvolver isso. Como está essa demanda do ponto de vista das empresas com relação aos profissionais e principalmente essas competências e cultura organizacional? Basicamente as soft skills, Tá. né? Esta é a grande demanda e a minha principal referência são os profissionais que são indicados para fazer coaching conosco na Marcondes. Tá. Quase 100% deles vêm pela necessidade de desenvolver habilidades relacionais, basicamente, as soft skills. Esta é a grande demanda e é a grande recomendação quando as pessoas são encaminhadas para fazer coaching conosco, não é? Então, eu penso que o desenvolvimento do ponto de vista cognitivo e intelectual tem sido coberto com razoável, né, competência e conforto por parte das pessoas. O que tem faltado para elas é exatamente as habilidades relacionais. Né? E hoje as empresas contam com esse recurso, coaching, que é historicamente relativamente novo também. Né? Eu fiz coaching a primeira vez em 1986. São dos precursores do coaching. Não? Outro dia, eu tenho um amigo que postou lá nos LinkedIn que ele era o pioneiro, porque ele tinha começado em 1987. Aí eu mandei uma mensagem para ele no particular, óbvio, né? Eu disse assim, eu comecei em 86. Ele falou, tá bom. Então, tá, desculpa, sou o segundeiro. É possível que outros tenham começado, né, mais ou menos nessa época, mas realmente... E na época a gente nem chamava de coaching, né? A gente dava um outro nome. Como chamava? Na Marcondes a gente chamava de PADE, Plano de Autodesenvolvimento de Executivos. A ideia era ter um plano de desenvolvimento. Tá. E as sessões eram, né, o processo para construir esses planos. E quando eu olho para trás, Fernando, a demanda é sempre a mesma, né? Soft skills. Né? As pessoas precisam desenvolver essas habilidades relacionais, de trabalhar com pessoas, de liderar as pessoas, né? Enfim, isto tem sido a demanda... constante. Constante. Né? Constante. Né? Quando a gente estava conversando, né, quando a Andrea me apresentou e falou, pô, eu tô indo para Marcondes e tal, a gente estava conversando e ela falou, eles têm alguns treinamentos, algumas capacitações, ela até me indicou uma delas, o elemento humano. O elemento humano, que eu estou na fila, né? Então, assim, eu te vejo quando eu te conheci naquele call. Eu falei assim, nossa, parece... Eu até falei para a Andrea, falei assim, parece que a gente se conhece faz tempo e parece que eu estava conversando com um professor meu, né? De aprender assim. E eu sei que um dia ainda você vai ser meu professor mesmo, né? De fato. Não só como... né? Parecia assim. Mas você fala do elemento humano, o que você trata... Né? Qual é a principal característica desse curso tão bem falado que eu estou na fila aí do elemento humano? O que é essa formação? Contar um pouquinho da história. Né? A criação do elemento humano foi feita, né, ele foi desenvolvido por um psicólogo americano, Will Schultz. O Schultz é bastante conhecido no mercado pela teoria FIRO. E um instrumento que foi o primeiro instrumento que ele criou, que é o FIRO-B, né? Que é bastante conhecido e utilizado nas organizações. Depois ele criou uma outra família de instrumentos, quando ele se deu conta que havia uma falha, digamos assim, no FIRO-B, porque o FIRO-B media as preferências comportamentais em relação à inclusão, controle e afeição. Aí o Schultz se deu conta que a afeição não era comportamento, era sentimento, e descobriu que o comportamento relacionado a esse sentimento era a abertura. Né? Então, criou os elementos, como ele chama. Elemento C, elemento F, elemento S, elemento B. Tem uma série de elementos, como ele chama, elementos de consciência. Tá. Bom, como é que começa essa história? Começa lá na Guerra da Coreia. O Schultz havia servido na Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a guerra, ele contou que ele era muito desorganizado, não deu baixa, né? E quando os Estados Unidos entraram na Guerra da Coreia, ele foi convocado, né? Já tinha servido, mas aí ele já tinha terminado o curso de psicologia dele
E no lugar de ser mandado para a guerra, ele foi mandado para um centro de pesquisas da Marinha que estava pesquisando quais são as variáveis mais contributivas para você formar um Dream Team, né? O que é realmente decisivo. E aí eles testaram o papel do objetivo comum, a diversidade de tipos psicológicos e a abertura nas relações. E descobriram que a variável mais contributiva, aqueles times que eram os mais produtivos e times que estavam com a vida em risco, né? Era gente que estava no centro de comando de tiro dos navios. Os times mais efetivos, mais produtivos eram os times onde as pessoas eram abertas, né? Os que tinham as mais altas taxas de produtividade. Tá. E aí ele começa a desenvolver o que veio a ser finalmente a metodologia do elemento humano, né? Que tem como um dos pilares consciência, abertura. Né? E escolha. São 3 pilares do programa. E a abertura para ele é a chave, eu costumo dizer que é a chave que a governanta do hotel tem, aquela chave que abre todos os apartamentos. As portas. Né? Então a abertura é a primeira, né, dimensão que a gente trabalha no programa. Depois trabalha a escolha, depois trabalha a consciência. Qual é a ideia? A ideia é que se somos abertos, nós resolvemos mais rapidamente, né, os nossos problemas. E o desafio nesse processo, Fernando, é entender quando eu decido ser aberto, eu falo de quem. Né? Tá. Normalmente as pessoas, o primeiro entendimento automático que as pessoas têm é ser aberto é falar do outro. Né? Apontar o dedo para o outro. E aí construímos ao longo da história uma abordagem de feedback que realmente não funciona e frequentemente causa muito mal-estar. O sincericídio, né? Isso. Apontar o dedo e falar o que eu não gosto em você, o que você fez de errado, o que você não sabe fazer e vai por aí afora. Isso invariavelmente causa muito problema. A abordagem que o Schultz construiu, ela parte da premissa de que quando eu sou aberto, eu falo de mim na relação com você, né? E aí vem o primeiro grande requisito para um bom nível de abertura, que é a consciência. A consciência, né? Se eu estou consciente, eu posso me abrir com você e falar o que é verdadeiro para mim, porque o conceito de consciência é o quanto eu acesso a minha própria verdade, né? Se eu estou consciente, eu estou acessando e, evidentemente, eu nunca acesso tudo, porque tem dimensões subconscientes, inconscientes e tal, que é um desafio para a vida inteira, né? A cada dia me esforçar para reduzir, né, esse espaço, essas sombras, e falar disto na relação com o outro, né? Hoje de manhã eu tive uma sessão de coaching. Qual foi o grande tema? Né? O gestor, nesse caso, apontou o dedo, fez uma série de acusações para a colaboradora, a moça saiu chorando da sala dele. Pronto, né? Tá feito. Aí ele escreveu todas essas acusações e mandou para o CEO da empresa. Quer dizer, só piora. Só piora. Falei assim, por favor, intercepte essa mensagem antes de chegar lá, porque ele vai pegar isso e possivelmente vai, né, reproduzir, vai piorar a situação. Tá bom. Vou correr lá, pedir para ele. Falei, esquece isso, né? Porque só vai piorar a situação, né? A moça já saiu chorando da sala, né? Já não funcionou, né? Dali para frente é só para trás, né? Ele botou no papel todas as acusações e tal. Enfim, então, esse é um desafio, assim, para todos nós, Fernando. Quer dizer, quando eu decido me abrir, de quem eu falo, né? O outro papel da abertura. Então, ela me possibilita resolver problemas, mas a grande contribuição de um processo de abertura nos relacionamentos é construir a relação de confiança entre as pessoas. Porque no momento em que eu me abro falando de mim, né, eu estou dando a conhecer ao outro aquilo que é decisivo para determinar os meus comportamentos, que são os meus valores e as minhas crenças. Isso. E aí, se nós dois fazemos isso, a gente chega à conclusão de que nós temos algumas diferenças, nós pensamos diferente a respeito de várias dimensões da nossa vida, mas tem algo que é comum, né? Descobrimos que nós temos valores comuns, comungamos, né, desses mesmos valores. Muito bem, uma vez estabelecido isto,
estabeleceu-se um nível de confiança entre nós que me permite, e é esse o papel da confiança, o produto final, digamos assim, da confiança, eu posso deixar, por exemplo, que você tome decisões que me dizem respeito. Porque eu sei que você vai decidir como eu decidiria se eu estivesse aí no teu lugar. Porque temos aqueles valores, isso, aquelas crenças alinhadas e disso já parte, né? Já partimos de alguma coisa que é comum entre nós, né? Com isso, a nossa vida fica muito mais fácil. Né? Ela fica aplainada, o caminho está terraplanado, digamos assim. Nós fomos tirando as pedras do caminho à medida que a gente viu que a gente tinha algumas coisas em comum. Né? Nossa vida fica mais fácil. Do ponto de vista da organização, as coisas fluem, as decisões são mais rápidas, a burocracia diminui, né? Com todos os benefícios. O julgamento diminui. O julgamento diminui. Obviamente, né? Estamos alinhados. Estamos alinhados, né? E negociamos menos. E eu afirmo e faço essa provocação, que eu só negocio porque eu não confio. Uhum. Quando eu digo isso, as pessoas às vezes reagem. E eu vou mais fundo, eu digo, olha, todas as negociações que você fez na tua vida, com as pessoas que você mais ama, com a tua mãe, com o teu pai, com teus filhos, com o teu cônjuge, enfim, com as pessoas que são as mais importantes na sua vida, se você fez alguma negociação, e faz, todo dia a gente negocia em casa, né, com as pessoas que a gente ama, é porque naquele momento você não confia nelas. Aí as pessoas reagem, dizem, não, para negociar eu tenho que confiar. Eu falei, exatamente o contrário. Né? Senão você delega, né? Senão você fala, vamos embora. Né? Então, nesse momento, tem pessoas que estão tomando decisões que vão me afetar. E eu estou tranquilo, por quê? Porque eu confio nessas pessoas. Né? Eu sei que elas estão fazendo o que eu faria se eu estivesse lá. Né? Então, agora, aí eu também provoco, olha, se vocês estão negociando muito, mau sinal. Isso. Se vocês não estão negociando nada, mau sinal também. Né? É verdade. Por quê? Porque você está vivendo num mundo que não existe mais. Né? Ele existe lá entre os Yanomamis, tribos isoladas, onde você vive um mundo estável. E aí é um ponto que retoma um pouco das suas provocações agora há pouco. A gente vive num mundo que muda a todo instante. Né? Então, a negociação sempre fará parte, né, do nosso repertório, da nossa caixa de ferramentas, porque amanhã você não estará exatamente como você estava hoje. Todo dia eu mudo. Né? Essa nossa conversa aqui está me mudando e está mudando você também. A gente vai sair diferente do que a gente entrou. Diferente, exatamente. Essa é a única certeza que temos, né? Que a gente vai mudar. Isso. É claro que eu tenho certeza de que em relação a alguns valores centrais, nem eu nem você vamos mudar até onde a vista alcança. Uhum. Os básicos, honestidade, por exemplo. Muito bem, continuaremos sendo honestos. A menos que, né, sejamos colocados numa situação limite. A prova. Aquelas situações em que eu falo que a lógica mudou. Então tem uma lógica local aqui. Vou dar o exemplo trágico, né, e histórico. Os meninos cujo avião caiu lá nos Andes. Uhum. Né? Eu sempre provoco as pessoas. Você comeria carne humana? Eu disse assim, não. Né? Mas imediatamente todo mundo se lembra, né, os meninos lá, a não ser que. Ali havia uma lógica local. E aí eles foram postos à prova em relação a valores centrais, né? Canibalismo, né? Não faz parte da nossa cultura, faz de outras. Né? Já fez e faz com tribos isoladas, certamente. Então eles foram colocados à prova. Agora, eles não mudaram valores, porque, e eu sei disso porque li os livros que foram escritos sobre a história. Eu assisti uma palestra de um deles, de um dos sobreviventes, ele teve no IBMEC, um pouco antes da pandemia, foi fantástico essa palestra. Pelo que a gente sabe, eles não continuaram comendo carne humana. Isso. Foi um momento de sobrevivência extremo, né? Flexibilizaram o comportamento para poder sobreviver, porque um valor maior, né, estava chamando. Mas, enfim, então, voltando à situação. Então, eu sei que com as pessoas com as quais eu já construí essa relação de confiança, que eu posso contar com eles em relação a muitas coisas. Mas tem coisas que amanhã, né, podem ser diferentes.
né? Essas pessoas estão sujeitas a influências e a pressões que eu não controlo, elas não controlam. O mundo que a gente vive todo dia traz um desafio para nós. Nós estamos falando disso aqui agora. Né? A tecnologia, as mudanças que estão ocorrendo nesse nível no mundo estão nos colocando todos os dias frente a questões éticas. Né? Você está usando um óculos que tem câmera. Esse óculos está sob escrutínio da sociedade nesse momento. E você sabe que está filmando, né? Aqui tem uma luzinha. Esse assim, daqui, mas tá... parece que a primeira versão não tinha luzinha. A primeira versão não tinha, né? Então já houve uma evolução em prol da ética, vamos chamar assim, né? Ou pelo menos da transparência, né? Pois é. E aí a gente tem uma outra questão, que é uma questão do mundo que a gente está vivendo, que é quase que o desaparecimento da privacidade. Porque antes, Fernando, a gente tinha duas dimensões bem definidas, a dimensão privada e a dimensão pública. Né? Isso estava muito claro. E aí nós nos movimentávamos ao longo do dia para um momento de intersecção entre o público e o privado. Como estamos aqui agora, eu estou num ambiente onde há uma sobreposição da dimensão privada com a dimensão pública. Muito bem, o que está acontecendo hoje? A dimensão privada está desaparecendo. Nada é mais privado, né? Nada mais. E se você vai para o banheiro com o celular, você pode estar sendo gravado. Então, o banheiro, que era o último reduto de liberdade do ser humano, de privacidade... O último lugar seguro, né? Acabou. Né? Eu tenho aquele anel lá da Samsung e aí de noite o meu ronco é gravado. E vai para a nuvem, vai para algum lugar. É isso. A gente tava usando o Smart Band, né? A gente está no escritório do cuidado. E é curioso, né? Porque eu uso aí para testar. E aí aí que eu descobri que eu não dormia o suficiente, porque o relógio começa a me apontar. Sim. Ou seja, eu precisei usar um gadget para perceber uma coisa simples. Sim. Mas precisei da tecnologia. Estamos atrás dos anéis também, né? Tem o Halo, tem algumas outras. Mas o quanto a gente também se torna dependente dessa tecnologia, sim, né? Sim. Agora, hoje a gente vive num mundo onde as câmeras são onipresentes, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Até porque comportamentos que se davam até um determinado tempo numa dimensão apenas, hoje eles estão presentes na outra dimensão também, né? Eu me lembro recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, torcedores estavam indo para o estádio e aí entra uma moça com a camisa do time adversário. E aí naquele grupo tinha uma moça que exigiu que a outra tirasse a camiseta. Bom, aquela história foi, todo mundo foi parar na delegacia. Resultado, sai lá o BO, o nome da moça, entra no Facebook e descobre que ela trabalha numa empresa. Entram no site da empresa e começam a detonar a empresa porque ela tem uma funcionária. Bom, por coincidência, eu estava nessa empresa nesse dia em que essa moça acabou sendo demitida por um comportamento dela que se deu numa dimensão que não tinha nada a ver com a dimensão profissional. Tomada por uma emoção, né, boa ou ruim, mas uma emoção do grupo, né, do fanatismo, né, Em outros tempos, isso ficaria consignado à delegacia lá onde foi registrado o BO e não teria nenhuma repercussão na vida profissional dessa moça. Mas teve, ela perdeu o emprego. Né? Justo ou não importa nesse momento. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo uma outra realidade. A privacidade foi para o espaço. Né? Foi para o espaço porque já não há mais espaço privado. Né? E isso para o bem e para o mal. Né? Porque hoje... alguém atropela alguém, tem 5 versões diferentes, ângulos diferentes, digamos, desse episódio e rapidamente descobre quem foi. Essa é a vantagem, né? Mas, por outro lado, a gente acabou perdendo privacidade e com algumas consequências que não são tão boas assim. E é curioso porque eu estava outro dia falando com um motorista de Uber e ele falou, no começo, né, quando começaram a implementar algumas câmeras, a pessoa falou, você era avisado pelo aplicativo, o motorista está gravando e tal, e você se sentia incomodado. Hoje você se sente seguro, né? Ou seja, você também passa a confiar, e voltando, né, no tema da confiança, que é um tema que eu adoro,
mas você passa a confiar, assim, bom, se houver algum problema aqui, dada cada vez mais a possibilidade de haver um problema, né, está havendo um registro deste momento que pode ser usado e tal. Então, pode ter alguma utilidade, algum uma utilidade, benefício, né? Então, mas eu adoro, Odilo, e eu tinha falado isso para a Andrea, a questão principalmente da confiança, até porque um estudo de base que a gente usa nas nossas pesquisas é o Neuroscience of Trust, do Paul Zek, e que foi um estudo por 10 anos e que a partir desse estudo ficou comprovado que empresas onde a liderança pratica a confiança, né, de fato, elas são mais produtivas, mais humanas, mais responsáveis, melhora o engajamento, melhora a esperança. Bom, tem N fatores de melhora, né, a partir da confiança entre líderes e liderados. E isso tem uma ligação direta com a segurança psicológica, que para mim é o ponto principal, inclusive nesse momento de discussão sobre saúde mental. Né? O que você tem visto com relação ao mercado e quais são as demandas que têm aparecido, Odino, com relação à preocupação em saúde mental, em bem-estar? Você acredita realmente que as empresas estão preocupadas com isso? Ou que isso é simplesmente uma demanda a partir de uma regulamentação nova, a tal da NR1? O que você tem ouvido sobre isso? Deixa eu voltar um pouquinho, só para reforçar o que você acabou de dizer. Não só as empresas, né, são mais eficientes e, no limite, mais lucrativas quando você tem taxas mais altas de confiança. Os países são. Os países mais desenvolvidos do mundo são os países que têm as mais altas taxas de confiança. Tem um livro que é clássico, que chama-se exatamente Confiança, do Francis Fukuyama, que ele mostra exatamente isso. Então, confiança dá dinheiro, se a gente pudesse simplificar. Dá dinheiro. A gente para de perder dinheiro, né? Para de stop perder loss, dinheiro, né? Exatamente, e ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Né? Enfim, então, reafirmando e confirmando tudo que você disse. As empresas, eu acho que, na sua maioria, elas sempre vão a reboque da sociedade, né? E, evidente, elas estão dentro da sociedade, mas elas não pulam por boniteza, elas pulam por precisão, como dizia lá o Guimarães Rosa. Elas vão mudar na medida em que a lei assim exigir. E tem sido assim com o comportamento humano de um modo geral, né? Primeiro vem a lei. Aí vem todo um processo de informação, e isso começa a mudar os valores das lideranças que vão tomar essas decisões. Exemplo simples, cinto de segurança. Primeiro a lei, né? Hoje, eu diria o seguinte, se a lei for mudada, eu vou continuar usando. Né? Por quê? Porque eu tenho informações que me dizem que, independentemente da lei, né, ele é bom para mim. Virou um hábito também, né? Virou um hábito. Você se sente inseguro se você não prender o cinto de segurança. Outro dia eu fui manobrar o carro dentro da garagem do meu prédio. Eu pus o cinto de segurança. Eu ia andar 20 só metros. Só dar uma voltinha ali, só eu pus. Aí eu dei risada e falei, realmente está incorporado. É um hábito incorporado. Né? Então, isto ainda não é um hábito nas organizações, ainda não é um valor para a maioria das organizações, do meu ponto de vista, da minha experiência. Essa impressão, né? Agora, o que vai acontecer? Elas serão obrigadas a adotar políticas, práticas, procedimentos, etc., relacionados à saúde mental. E à qualidade, né, da vida que se tem dentro do trabalho. E à medida que elas começarem a praticar e incorporarem isso e as informações forem, né, contribuindo, nós vamos ter uma mudança. Fernando, isso tem sido histórico. Nós estamos hoje discutindo a escala 6x1. 6x1, o final da escala 6x1. Pois é. Então, eu não acho mais isso, já procurei, mas eu li, tenho certeza que li. Não na época, porque eu não era nascido, 1924, quando as férias foram oficialmente instituídas no Brasil, porque férias não existia. Então, em 1924, ocorreu uma mudança na legislação estabelecendo férias. Né? Antes da CLT, né? Antes da CLT, porque a CLT foi consolidação das leis do trabalho, consolidar todas as leis.
A Associação Comercial e Industrial, né, de São Paulo publicou um manifesto nos jornais em 1924 dizendo exatamente assim, eu li isto: longe do ambiente sadio das fábricas, os trabalhadores se entregarão ao ócio e à bebida. Ou seja, as férias, né? Como é que é? As avózinhas, né? Cabeça vazia, oficina do capeta. Né? Oficina do capeta. Agora, veja só, longe do ambiente sadio das fábricas, né, os trabalhadores se entregarão ao ócio e à bebida. Os ambientes naquela época, definitivamente a última coisa que eles eram sadios, eram insalubres, perigosos, não é? E muitas organizações você ainda não tem hoje o nível de segurança necessário para garantir física, a integridade física das pessoas, né? Não estou falando da segurança psicológica, né? Não, isso ainda não está no cardápio. Longe. Então as organizações vão mudar sim, a partir da lei. A partir da lei. Essa é a minha convicção, olhando historicamente, porque eu diria de um modo geral que os empresários são de um modo geral reativos, reagem, né? E é o catastrofismo. Já estão dizendo que o PIB vai cair, que escala 6x1 vai impactar o PIB. Olha, tantas outras coisas estão já impactando o PIB e não estão em discussão, né? Vamos falar da escala 6x1. Eu tenho ele é cliente e é sócio num restaurante badalado ali do Itaim. E ele estava me dizendo assim, nós fechamos aos domingos. Sabe por quê? Porque todos os restaurantes, de um modo geral, dão folga na segunda-feira. O que acontece com esse trabalhador? Ele está em casa, sozinho. A mulher está trabalhando, os filhos estão na escola. O índice de alcoolismo é alto nessas circunstâncias. Nós damos folga no domingo. Em algum momento alguém em 1924 estava certo, né? Pois é. Pois é. Não tem o que fazer em casa. Né? Sozinho em casa. Muitos, né, acabam bebendo e é o que ele me disse lá. Ele conhece essa população. Mas, enfim, veja que são poucos os empresários que têm essa consciência. Né? Voltamos sempre na questão da nós fechamos domingo. Eles têm folga no domingo para poder conviver com a família. Isso faz parte da qualidade de vida e da saúde mental dos trabalhadores. Tem um período de descanso em que ele pode conviver com a família, ter presença na vida dos filhos, marido ou mulher, tanto faz, né? São trabalhadores de um modo geral, homens e mulheres. Então, qual é a sensibilidade que as pessoas têm em relação a isso? A maioria dos restaurantes em São Paulo, né, abrem no domingo. As pessoas têm folga na segunda ou na terça, sei lá, um outro dia da semana, onde ele vai ficar sozinho em casa, né? E que eu acho que ainda é um fator ainda pior, porque é a tal, aí vai para a escala 6x1 móvel, né? Porque outro dia eu estava conversando com, assim, eu trabalhei em shopping center, eu sei o que é a escala 6x1 móvel, ou seja, o cara tem um domingo por mês. Isso. Então ele trabalha 6 dias, descansa no 7º, dependendo, né, independente, então assim, é a sexta, depois é a quinta, depois é a quarta, depois é a terça, e obrigatoriamente, obrigatoriamente ele tem que ter um domingo, né? Mas assim, ela é realmente injusta, né? Sim. Só que se você deixar que os empresários, né, tenham essa consciência, pouquíssimos terão, primeiro. Sim. E segundo, se ela não for lei, isso não é uma questão de competitividade. O cara que não aplicar, que der esse passo além, ele está sendo não competitivo. Sim. Né? Do ponto de vista de sobrevivência mesmo, né? Porque é uma concorrência, e aí a gente está falando, né, da rede de varejo, né, da rede de alimentação, né, da rede de serviços de forma geral, né, segurança, limpeza, que são serviços que têm uma margem extremamente baixa, ou seja, ou é lei, ou não espere a consciência dessas pessoas, exatamente. Porque provavelmente não há prosperidade nesses negócios. Né? Não que não há com consciência, mas assim, a gente precisa balizar, assim, está proibido ou não, né, a escala ou outro tipo de coisa, ou está necessário, agora é necessária a aplicação, por exemplo, de um rastreador que vá medir o mínimo sobre saúde mental, sobre isso e tal, mas são discussões, né, difíceis e tal, e a gente sempre volta na questão da consciência, né, Odino? Ou seja,
será que basta só o empresário ser consciente? E a questão a lei vai fazer a consciência. A lei vai fazer a lei consciência. vai fazer a vai consciência. trazer, né? Vai trazer. Porque a primeira mudança é sempre a lei. Pode ser a lei do pai, né? Quando diz meu filho, ou diga obrigado, peça licença, peça desculpas. Todo esse processo que começa na infância, em que o pai, normalmente o pai, mas não exclusivamente o pai, né? Estou falando simbolicamente aqui. Os pais, né? Os pais. Os criadores ali, né? Os criadores, né? Que é aquela figura que traz a lei da rua para dentro de casa. Quando ele começa a educar a criança para comportar-se e atender às necessidades. Começa com a lei né? dos pais ou a lei do Estado. E aí a informação ajuda a constituir um corpo, né, teórico, digamos assim, de informação, que faz com que, para mim, hoje seja racional usar cinto de segurança, obedecer à lei, cumprir, né, as regras, porque é lógico que isto é melhor do que, né, não fazer desta forma. Não cumprir esse... Então, primeiro a lei. Porque, historicamente, as empresas são reativas. Historicamente. Ô, Dino, bom, já está voando o tempo aqui. Então, para a gente, né, eu tinha visto também, né, dentro das tuas formações a questão do controle, né, e às vezes o excesso de controle. Fala um pouquinho para a gente, né, essa questão também desse, porque aí existe, né, talvez uma outra dimensão, não sei como é que você conceitua, mas o que o controle e o excesso de controle tem a ver com também essa questão da cultura organizacional, com tudo isso? Olha, o controle tem a ver com a questão da confiança. Tá. Quando eu confio, eu não preciso controlar. Básico. Eu dou poder para você, porque sei que você vai fazer as coisas conforme combinado. Quanto mais controle, menos confiança. Né? Aliás, um grande empresário brasileiro diz assim, confiança é bom, mas controle é melhor. Ou seja, ele não confia. Não confia em ninguém. Não confia em ninguém. E aí a gente está no ponto central dessa questão do híbrido, né, do online, né, os jovens não querem mais trabalhar, assim, o que a gente tem escutado é que se a vaga é presencial, o jovem nem vai mais na entrevista, né? Sim. Aquele que obviamente pode escolher e tal, mas isso é uma questão de um controle excessivo, né, dentro do que você está falando, ou seja, da falta de confiança, né, da contagem dos cliques do mouse lá, né? Nós estamos na Marcondes desde a pandemia em home office definitivo. Né? Com a pandemia fechamos temporariamente, depois fizemos uma avaliação, diz assim, nós podemos funcionar assim. Eu confio nas pessoas. Eu não fico fiscalizando, eu não fico telefonando às 8 para ver se já atendem, eu não fico telefonando 15 para 6 para ver se já, né? Onde está, né? Se vai demorar para atender. Né? Eu confio e o que eu faço? Eu mando uma mensagem, você pode falar agora, né? Em qualquer horário do dia, eu sempre mando a mensagem. E as coisas funcionam. As coisas funcionam. Eu estou vendo os resultados, as pessoas estão felizes. Isso. A qualidade de vida melhorou assim exponencialmente. Né? Então, uma gastava 4 horas por dia no trânsito, a outra gastava 3, o outro gastava não sei quanto. Essas pessoas estão usando essas horas agora para ficar com o filho, para levar o filho na escola, para ir para a academia. Né? Então, as horas que elas agora dispõem para o trabalho são horas de melhor qualidade. Né? Eu tenho profissionais melhores agora porque há um equilíbrio maior nas diferentes dimensões da vida. Essas pessoas chegavam cansadas no trabalho. Cansadas, estressadas. Né? Porque um dos fatores estressores é o trânsito ou o transporte de má qualidade coletivo. Então, assim, eu já chegava... Isso. Então, eu confio, eu não fico fiscalizando. E aí, se a gente olhar no nível macro, essa questão, Fernando, o que a gente tem hoje? A gente tem... Brasil é um país de desconfiados. Aquela pesquisa anual que você mencionou agora há pouco, a Noruega bate nos 90%, o Brasil é 4%. Muito... Né? Nós somos um país de desconfiados. E a evidência macro disso é a quantidade de empresas multinacionais que nós temos com a economia brasileira, que já foi a 6ª, a 7ª do mundo. Nós temos proporcionalmente um número muito pequeno de empresas multinacionais. Por quê? Porque o empresário brasileiro é desconfiado.
ele não acredita que o cara lá do outro lado do mundo vai estar fazendo as coisas do jeito que ele gostaria. Porque ele ainda acredita que é o olho do dono que engorda o boi, né? Esse é um ditado comum, só que a gente sabe que o que engorda boi é pasto, é ração, né? De qualidade. De qualidade. Tempo, né? Descanso, é hora de sono do boi, né? É hora de sono do boi, o boi tem que dormir. Tem que dormir. Tem que descansar e tal. Então, nós ainda acreditamos nisso, que é o olho do dono que engorda o boi. Você tem que estar olhando, é a supervisão, né, que vai garantir que as pessoas façam as coisas, que é o controle, né, que você provocou agora há pouco. Quanto mais controle, menos confiança. Simples assim. Quando eu confio, eu não preciso controlar. Ponto. Né? Simples assim. Ó, estamos chegando já no agora, papo. Faltou colocar. É isso que eu ia te perguntar. O que faltou? O que faltou? O que faltou foi o seguinte: antes de confiar em você, eu preciso confiar em mim. Em você. Na autoconsciência, na autoconfiança. Na autoconfiança. Quando eu confio em mim, eu posso confiar em você. Por uma razão muito simples. Você pode me trair. Então a pergunta é: eu suportaria a traição? Estou preparado para isso? Se eu suporto, porque você, qualquer um, né? Todas as pessoas que estão ao meu redor, elas não estão só na minha órbita, elas estão sendo orbitadas e orbitam outras forças que atuam sobre elas. Então, nesse exato momento, eu estou aqui, mas eu estou sobre a expectativa e pressão de inúmeras forças. Minha mulher tem expectativas em relação a mim, meus filhos têm, a minha equipe tem, o governo tem, o banco, os meus clientes, os meus fornecedores, né? Eu estou no centro de um campo de forças, atendendo a todas essas pressões. E às vezes, para atender a uma pressão, eu vou trair outra, né? Agora, isso é a dinâmica da vida. Então, quando eu confio em alguém, significa que antes disso, eu confiei em mim mesmo e respondi a pergunta: eu seria capaz de aguentar uma traição? Se sim, eu confio no outro. Se não, eu não vou confiar em ninguém. Minha vida vai ser um inferno, mas enfim. Então, antes de confiar, eu preciso confiar em mim mesmo. Antes de confiar no outro, eu preciso confiar em mim. E o que a gente faz para melhorar essa autoconfiança? É investir na consciência, investir na autoestima, que vai me dar mais segurança, no autoconceito. No momento em que eu confio mais em mim, que eu acredito mais em mim e que eu finalmente admito que eu posso ser traído e que faz parte da vida, né? A traição. Traição no sentido da pessoa que por alguma razão não corresponde àquilo que eu esperava. Né? À expectativa ou ao combinado, né? Ter consciência de que ela está sob pressão de outras forças também, que é assim o mundo, ela não está vivendo só em função das minhas necessidades, que ela tem outras necessidades. Então, quando alguém da minha equipe diz: não, eu não posso, porque eu tenho família, porque eu tenho compromisso, porque eu tenho um filho, porque eu tenho que levar o filho lá para o jogo de futebol, que eu tenho que tirar férias agora, porque corresponde ao período de férias escolares dos meus filhos. Ele está sob pressão de outras forças, e eu tenho que levar isso em conta. Né? E prioridades, né? Assim, a gente precisa saber eleger as nossas prioridades, né? Então, essa é a questão, né, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e do autocuidado, né? Então, autoestima é a fonte de tudo. Né? O quanto eu sou a pessoa que eu quero ser, o quanto eu gosto de quem eu sou, né? O quanto eu estou sendo quem eu quero ser, né? Que é a medida da autoestima. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu posso estar bem com os outros, né? Simples assim. O que você deixa, Dino, de mensagem final, né? Como um cara que, né, desbravou ali, né, o pioneiro de toda essa questão do autoconhecimento, né, do desenvolvimento. O que você espera e o que você pode propor para as empresas realmente vencerem os desafios, mas terem pessoas que possam minimamente confiar em si e confiar nos outros? Eu estou fazendo uma campanha. Se level precisa fazer terapia. Urgente. Não, isso é urgente. São os mais precisam e os que menos acreditam, né? Pois é. Mas olha,
Uma barreira já foi vencida, que é a barreira do coaching. Eles já não têm mais vergonha de falar que fazem coaching. Fazer coaching. No passado tinham, né? Verdade, Já não tem. É verdade. É um processo que está caminhando, né? E frequentemente no processo de coaching eles perguntam para mim, você acha que eu preciso fazer terapia? Sim, urgente, está aqui, ó, mundo, 3 nomes para você procurar. Já vai. 3 indicações aqui para você procurar. As pessoas que estão nessas posições de poder, eu diria que todas que estão em posição de poder, qualquer nível, elas têm poder sobre o negócio, elas têm poder sobre o dinheiro, elas têm poder sobre a vida das pessoas. Elas precisam cuidar primeiro delas. Eu costumo dizer que eu sou obediente à comissária de bordo. Eu coloco a máscara primeiro em mim. Isso significa que eu estou com 77 para 78 anos, continuo fazendo terapia até hoje. É isso, né? Porque eu preciso cuidar de É mim. necessário, né? É necessário a terapia. E é impressionante como ainda é um tabu, né? Ainda é um tabu, bem menos que no passado, né? No passado era coisa de doido, né? Como popularmente se dizia. Né? Eu não sou doido, né? Para fazer terapia. Pois é. Né? Mas é necessário, sozinhos a gente vai até um certo ponto. A partir de um certo ponto a gente precisa de ajuda externa. É fato. Porque nós somos complicados demais. O ser humano, né? É complexo, né? A gente era mais simples no passado, hoje a gente é muito complicado. Você sabe que eu brinco, Dino, que eu sou engenheiro, que fui para o RH, por algumas questões, né? Sim. E aí eu queria entender, eu entendi dos números, aí eu queria entender as pessoas, não entendi, aí eu fui fazer neurociência para entender a mente. E eu fui vendo que a complexidade só aumentava, ela não diminuía, né? E as redes neurais, ou seja, o mundo está cada vez mais complexo, né? A inteligência artificial traz mais complexidade, traz mais conflitos, né? E a gente precisa olhar para dentro para conseguir... Precisa. Sozinho a gente não dá conta de tudo. Não, a gente não e nem dá é para dar conta, a gente não foi feito para dar conta. Não foi. Tanto que o segredo, né, do maior estudo de Harvard sobre felicidade é os relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos. Isso. Com quem você foi capaz de verdadeiramente se relacionar. Não é sobre poder, não é sobre dinheiro, não é sobre fama, não é sobre status. É sobre quais as pessoas que você conseguiu confiar, cultivar para estarem próximas. Né? Então, eu sou apaixonado também por essa pesquisa, mas é isso. Ô Dino, queria muito te agradecer, muito obrigado. Tô na fila lá do curso, mas sinta-se em casa aqui, volte quando... Muito obrigado. Quando quiser, quando tiver alguma novidade, estamos à disposição e queria agradecer. Obrigado pela oportunidade e pelas provocações, que foram ótimas. Que bom, que bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Fernando. Obrigado. Obrigado.